Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Empresários em Ação, um programa da Associação das Micro, Pequenas Empresas e dos Empreendedores Individuais aqui da nossa região metropolitana de Florianópolis, que vai sempre ao ar pela querida e democrática TV Floripa, canal 4 da ANET, o espaço de debate, atualidades do mundo da micro, da pequena e do empreendedor individual, essa força motriz do desenvolvimento econômico que tanto faz a diferença aqui na nossa região. Hoje recebo o advogado Alberto Gonçalves, especialista em Direito do Trabalho e Direito Sindical pela banca Gonçalves de Souza Advocacia. Alberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Fábio Braga. Para nós é uma honra estar aqui nesse programa que visa o fomento da atividade do micro e pequeno empreendedor. Bom, Alberto, hoje, meus amigos, um especial sobre direito de trabalho, as negociações, as relações entre o empresário de uma microempresa e o seu colaborador. Ainda há muita dúvida como funcionam as relações, qual é o regramento. O empresário ele é muito bom no que ele faz, mas ele pouco conhece, às vezes, de legislações, porque ele não precisa ser um especialista, né? A diferença de grandes empresas que têm um corpo contábil, um corpo de advocacia, um corpo de RH muito bem formado, o empresário de microempresa é ele e o seu colaborador, e por vezes não conhece da legislação. E esse programa de hoje vamos buscar solucionar e buscar trazer informações sobre relação trabalhista entre o empresário de microempresa e o seu colaborador. Alberto, há uma grande dúvida se todo trabalhador é um empregado. Fala um pouco para nós sobre essa relação. Fábio, a micro e pequena empresa, e esse assunto é um assunto que deve vir à tona e deve ser tratado com muita cautela pelo micro e pequeno empresário. Nem todo trabalhador ele é empregado. Tá? O empregado ele precisa ter 3 requisitos: a assiduidade, a pessoalidade e a subordinação. Tá? A pessoalidade ele tem que prestar o serviço pessoalmente ao empregado. A assiduidade ele tem que prestar, logicamente, o serviço de forma assídua e não eventual. Né? E tem mais um requisito, né? Que agora me fugiu. Periodicidade? Periodicidade, né? Não pode ser inferior. Então, para fechar, o requisito de ser um trabalhador, de ser um empregado, tem que preencher. Não preenchendo esses 3 requisitos, ele continua sendo um trabalhador, mas não a função do empregado. Não, aí não existe o vínculo trabalhista entre a empresa e o empregado. Aí verbas decorrentes da relação de emprego não são aplicáveis. Ok. Dentro das relações do trabalho entre o empregado formal, que preenche o requisito com carteira assinada, e o empreendedor, por vezes, no cotidiano, há necessidade da aplicação de algumas penalidades. Algum tipo de atraso, falta, há situações que precisam ser penalizadas porque a legislação. Fala um pouquinho para a gente sobre as questões de penalidade com relação ao empregado. Fábio, já me diziam nos meus idos tempos de estudante que uma grande empresa, economicamente falando, antes ela tem que ser grande juridicamente. Então toda empresa ela deve ter um registro dos seus empregados, em especial o registro de advertências e penalidades. Né? O empregador, ao aplicar a penalidade, ele tem que ser na hora. Né? Ocorreu a penalidade, aplica-se imediatamente. Ocorreu a infração, aplica-se imediatamente a penalidade. A gente vê que a relação, por vezes, do empregado, aquele que preenche o requisito, como a gente falou, com o empresário de microempresa, às vezes um relacionamento muito próximo, né? O que às vezes a gente vê que o empreendedor é padrinho, às vezes é um amigo, é um relacionamento muito próximo, né? A necessidade da aplicação da penalidade, se for feita, ela tem que ser aplicada, Alberto? Ela tem que ser aplicada sob pena de depois não ser argumentada judicialmente. Numa demanda judicial posterior, se não argumentada anterior, não poderá ser levada no futuro, é isso? Exatamente. Bom, então empresários, fiquem atentos. Por mais que a relação seja próxima entre você, empreendedor, e o seu laborador, há necessidade de respeitar os requisitos que a lei precisa, inclusive com relação à penalidade.
nós vamos entrar em várias situações que eu quero conversar contigo sobre férias e 13º. Isso não vamos deixar de passar. Mas há uma situação anterior que eu preciso trazer, Alberto, e abusar da sua habilidade de advogado com especialista em direito sindical. O empreendedor de microempresa, conquistamos uma grande vitória, é não precisar fazer a contribuição sindical laboral. Ou seja, o empreendedor que tem uma micro e pequena empresa, a Lei Complementar 123 preceitua que nós não precisamos contribuir para o sindicato laboral. É o tratamento diferenciado e favorecido que a lei nos permite. Todavia, com relação ao laborador, isso já não se aplica. Com relação ao laborador, precisa-se fazer o recolhimento das contribuições sindicais. Com relação à relação sindical entre o empreendedor e o sindicato, como se dá, Alberto? Se dá normalmente, tá? O empreendedor ele tem que verificar qual é a sua categoria econômica, tá? Verificando a sua categoria econômica, deve verificar a qual sindicato ele se enquadra. Se é o da indústria e comércio, se é o das escolas, se é o do comerciário, entende? Então, tem que ter essa situação e deve contribuir anualmente de acordo com a legislação trabalhista para o seu sindicato, que se chama contribuição sindical. Alberto, eu montei uma lanchonete, uma microempresa, formalizei o empregado naqueles requisitos, anotações na carteira de trabalho. Como eu vou saber que sindicato eu tenho que fazer o recolhimento, o repasse dos valores? Aonde que eu busco? Quem me diz, quem me avisa para qual sindicato esses meus laboradores? Que às vezes eu tenho um chapeiro, um garçom, um financeiro, um administrativo, são várias pessoas trabalhando numa empresa e eu não sei para que sindicato contribuir. Aonde eu descubro, como eu sei aonde eu, empresário de microempresa? Sei muito do meu negócio, mas não sei da parte sindical da minha empresa. Uma boa alternativa é buscar um bom escritório de advocacia, né? Mas não tendo essa condição, os escritórios de contabilidade, a grande maioria está apto para prestar essas informações. Não tendo essas informações, o escritório de contabilidade, o micro e pequeno empresário pode ir no Ministério do Trabalho e Emprego, que existem delegacias nas principais regiões de Santa Catarina, e lá ele pode se informar qual sindicato ele deve contribuir. Todo empregado formal, registrado, preenche o requisito, tem que recolher a verba de contribuição sindical? Para as micro e pequenas empresas, para o empregado não há necessidade. A necessidade da contribuição patronal para o sindicato respectivo. Tem um empregado formal, tem que recolher, Tem. E essa é a situação. Exatamente. Bom, o Alberto sabe que a legislação trabalhista hoje ainda é uma questão, para nós muito, não quero nem dizer obscura, mas é uma questão ainda muito a ser estudada, porque por vezes empresários nos ligam lá na associação, que por essa proximidade de relação, às vezes acabam indo para uma audiência na Justiça do Trabalho, e várias coisas que se deram na relação às vezes são esquecidas com uma forçação de um acordo ou algo parecido. Então algumas coisas a gente precisa salientar como a legislação preceitua. Algo que a gente pergunta muito, vários empreendedores mandam inclusive e-mails aqui para o nosso programa, relativo a férias. Nós temos uma proposta de um simples trabalhista que nós vamos discutir no posterior, que a gente deseja fracionar, tem diversas situações. As férias do empregado, o empresário de microempresa, às vezes é ele e um funcionário sequer. Se ele dá um mês de férias corrido, é 50% da força motriz da empresa dele parada. Ele pode dar fracionado, tem que dar os 30 dias corrido, férias para o empregado de uma microempresa. Como que ele pode se dar? Fábio, as férias do empregado, ele deve ser concedida com 30 dias de antecedência, ok? A regra geral é de que não pode fracionar essas férias. Mas a gente encontra justamente esse empecilho, né, de um empresário só ter aquele funcionário, e se esse funcionário sair de férias durante um mês, o negócio dele para durante um mês. Tá? Isso aí a gente encontra uma situação excepcional, onde o empregador pode fracionar as férias do empregado. Quem escolhe a data é o empregador e não o empregado. Isso tem que ficar bem claro. O empregador, para ele evitar prejuízos futuros, ele deve manter tudo registrado.
Ele tem que ter um caderninho para cada funcionário, ou um caderno para os funcionários, onde conste todo o histórico de férias, penalidades, livro ponto, entrada e saída de forma regular, inclusive a concessão de férias. Mas esse fracionamento, então, ele é uma liberalidade, um acordo entre empregado e empregador, ou a legislação trabalhista permite que haja este fracionamento? Isso é um entendimento jurisprudencial, tá? É um entendimento jurisprudencial, uma vez que a CLT, que é um documento anterior à Constituição de 1998, ela diz que só pode, em casos excepcionais, fracionar as férias, só que não especifica quais são essas excepcionalidades. Então, o tribunal entende que a excepcionalidade ela vem de acordo com a necessidade do empregador, da empresa e do trabalho. Como não há um regramento ainda, a gente pisa muito em ovos com relação a isso, né? Há uma proposta da Associação de Micro e Pequenas Empresas aqui da AMP Metropolitana, da Federação, a FAMPESC, onde visitamos 23 municípios do estado, Alberto, colhendo informações dos empreendedores na ponta de quais seriam as maiores demandas trabalhistas que precisariam ser flexibilizadas. Em nenhum momento se debateu retirar direito, mas sim flexibilizar. Essa questão que o Alberto colocou agora, de parcelamento de férias, que não há uma legislação que regulamente ipsilits na letra como deve ser feito, mas sim um entendimento, ainda nos deixa muito pisando em ovos. Um entendimento que nós poderíamos fracionar, talvez em 3 períodos diferentes. E eu digo, não tenho vergonha de dizer, na prática, muitas empresas assim já adotam, pela necessidade de se fracionar, porque senão, de uma empresa que tem um funcionário e um sócio, 50% da força motriz, se ele pegar 30 dias, já está comprometida. A necessidade de se positivar uma relação que já acontece na prática, eu vejo extremamente importante, Alberto. Deixar mais flexível relações entre o empreendedor e o seu laborador para que isso aconteça de coisa mais fácil. O que tu acha sobre isso? Fábio, um grande instrumento preventivo que muitas vezes é esquecido pelo empresário é a relação com o sindicato dos empregados. A realização de acordos coletivos, inclusive pelos micro e pequenos empresários, micro e pequenas empresas, ela é fundamental. Ela dá uma chancela àquele acordo e futuramente, mesmo que exista uma ação trabalhista questionando essa relação, esse acordo realizado, a punição, por assim dizer, ou o êxito da micro e pequena empresa é muito maior, é mais fácil de se mensurar o êxito dela em face de uma demanda de um empregado. Hoje, numa convenção coletiva, conseguiríamos adentrar em assuntos como esse de fracionamento de férias? Hoje sim. Há possibilidade, então, que num debate entre o sindicato laborador e o sindicato dos empresários consiga se colocar numa ata de convenção essa convenção, essa liberalidade, há a possibilidade? Há a possibilidade. Inclusive, há a possibilidade de os empresários fazerem isso individualmente com o sindicato, através do acordo coletivo. Bom, isso é algo que o Alberto tocou, muito importante. Porque, Alberto, uma demanda grande dos empreendedores é que nas relações sindicais, mas do sindicato patronal, ou seja, das empresas, as demandas da grande empresa, por vezes, vão à mesa de debate e as demandas das pequenas, às vezes, acabam não entrando na mesa de debate. Talvez por uma pouca participação, assumo inclusive o nosso pedaço de uma pouca participação em sindicatos. Ainda há uma dificuldade do empreendedor participar de sindicatos, né? A palavra sindicatos ainda é forte para o empreendedor, né? Então, olha, o Alberto comentou, a importância do empreendedor participar do seu sindicato, além da associação, do seu sindicato, da sua empresa, para que as suas demandas trabalhistas, da necessidade do dia a dia, consigam aí em debate em umas convenções coletivas. É isso, Alberto? É isso mesmo. Bom. É importante não se perder de vista, Fábio, o empresário ter esse senso do coletivo, né? que é ou participar do sindicato, ou participar daquela associação que trate dos interesses dela. Isso é o mais importante. Não só do sindicato, porque muitas vezes o sindicato é adormecido, mas sim daquela instituição que faça as vezes de sindicato. Bom, com esse gancho, levantando a associação na bola que ela merece,
Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para comentar a legislação trabalhista e a relação entre empregador e empregado na micro e pequena empresa. É um minutinho só. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. Voltamos com o programa Empresários em Ação, hoje num especial sobre legislação trabalhista, a relação entre o empregado e o empregador da micro e pequena empresa. Hoje com o advogado Alberto Gonçalves, especialista em Direito do Trabalho e Direito Sindical da banca Gonçalves de Souza Advogados. Alberto, primeiro bloco tratamos de assuntos sindicais, sobre 13º, sobre férias. Agora vamos tocar num assunto sobre aviso prévio. Meus amigos, houve uma alteração de legislação há pouco e o pessoal ainda não entendeu como que faz o aviso. Ele é indenizado, ele não é? Ele deve ser trabalhado, não deve ser? Como que eu faço agora o aviso prévio daquele trabalhador que vai ser desligado da empresa? Alberto, como funciona agora o regramento do aviso prévio? Hoje nós tivemos uma legislação que regulamentou o artigo 7º da Constituição Federal, que trata do aviso prévio proporcional ao tempo de contribuição. Essa lei ela fala que a cada ano de trabalho, o empregado ele tem direito a mais 3 dias de aviso prévio. Ou seja, o empregado trabalhou 1 ano, vai ser demitido depois de 1 ano e 1 dia, o aviso prévio, ao invés de ser 30 dias, vão ser 33 dias. E assim por diante, no máximo, até chegar aos 90 dias. Tá? Com relação ao aviso prévio dado pelo empregado que pede demissão, a situação é um pouco diferente. Existe uma regulamentação do Ministério do Trabalho que ela diz que o aviso prévio, na forma proporcional, ele vale apenas para a demissão sem justa causa e não para a demissão, para o pedido de demissão do empregado. Tá? Então isso é algo que ainda está sendo trabalhado, não existe uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho com relação a esse aviso prévio proporcional, como deve funcionar. Mas sugiro aos empresários que tomem essa cautela, que o empregado que pede demissão, o aviso prévio dele é de 30 dias. Bom, ou eu sou um empreendedor, tenho um funcionário, se vou demiti-lo, eu tenho que aplicar a regra da proporcionalidade, da regra do tempo de trabalho. Justo. Cada ano que ele trabalha, ou a cada ano. 3 dias. 3 dias. Essa é a regra que eu tenho que ser observado. Justo. Se é ele que pede a demissão, prazo 30 dias. Se a demissão é por justa causa, o prazo não existe de aviso prévio. Se a demissão é por justa causa, ele é demitido de imediato e não tem direito sequer a aviso prévio. Se eu tenho justa causa, fiz o procedimento para verificar que de fato houve a justa causa. Eu posso demiti-lo hoje, amanhã ele já não precisa mais estar na empresa, é isso? Justamente, amanhã ele não precisa mais trabalhar. O que é o aviso prévio indenizável ou não indenizável, ou qualquer outro aviso prévio indenizável ou não indenizável que existe? O aviso prévio, ele nada mais é, Fábio, do que uma indenização àquele que teve rescindido o seu contrato, tanto o empregado quanto o empregador. Tá? A legislação trabalhista, ela garante ao empregado esse benefício de a cada ano trabalhado, 3 dias a mais de aviso prévio. E ao empregador da mesma forma. O aviso prévio indenizado é quando o empregador não deseja mais que o empregado esteja na empresa. Então ele indeniza os 30 dias ou os 33 dias. O tempo proporcional ou o tempo proporcional que ele tenha direito para ele não mais precisar trabalhar. O aviso prévio proporcional, então, ele indeniza esse tempo que ele teria que cumprir na empresa e ele já não precisa vir mais, é isso? Já não precisa vir mais. Bom, isso era algo que eu não fazia a mínima noção de como acontecia, Alberto. Exatamente. Bom, com relação, acho que ao aviso prévio, a gente deu um bom detalhamento. 13º, como que eu pago? Tenho que pagar integral? Que valor que é 13º?
todo empresário que tem um empregado tem que pagar o 13º? Todo empresário, todo empregado tem direito a 13º, tá? É uma gratificação, aquela gratificação natalina, né? E ele pode ser pago tanto em uma parcela só, como em 2 parcelas, sendo que a primeira deve ser paga até dia 30 de novembro de cada ano. Fracionar em mais de 2 vezes, há possibilidade do empreendedor fazer? É um pouco temerário, porque isso até pode ser feito, mas se isso vier a ser discutido judicialmente, pode o empregador ou o empresário vir a sofrer algum tipo de penalidade em razão dessa conduta. Sugiro sempre a fazer um acordo coletivo de trabalho com o sindicato. Não tendo possibilidade de pagar a parcela integral ou em até 2 vezes, que procure o sindicato dos empregados e faça um acordo coletivo. Não há problema nenhum dessa forma. O empregado vai estar se garantindo o seu direito ou a sua economia diante desses direitos trabalhistas. Bom, meus amigos, quando nós falamos num simples trabalhista, uma legislação específica para relações trabalhistas entre micro e pequena empresa, é exatamente isso. Não se quer retirar direitos, mas sim flexibilizar direitos entre laborador e entre empresa nas relações trabalhistas. Fracionar o pagamento do 13º, fracionar a concessão de férias em prazos, é isso que um empreendedor de microempresa talvez precise. Não se quer retirar férias, não se quer retirar o 13º, quer se flexibilizar a forma de pagamento e a forma de concessão. É isso que uma legislação trabalhista simples e flexível é que hoje urge a necessidade para o empreendedor de micro e pequena empresa. Alberto, eu ouço muito falar em PAT. O que é o PAT? O PAT é o Plano de Alimentação do Trabalhador. Tá? É um programa do Ministério do Trabalho em que visa desonerar o empresário daquelas verbas que seriam de caráter alimentar. Uma vez que o empregador, ele paga ao funcionário o vale alimentação ou a alimentação, aquela verba ela se torna verba salarial. A partir desse momento que esse dinheirinho que o empresário dá passa a incidir FGTS, INSS, 13º, enfim, todas essas verbas decorrentes do salário, que refletem através do salário. Mas ele é obrigado a dar o vale alimentação ou é condicional? É condicional, isso é um benefício. Se ele deu o benefício, implica nesses reflexos que tu comentaste. Implica nesses reflexos. O PAT veio justamente para desonerar o empregador dessas verbas. O PAT ele consiste no seguinte: cada parte da relação de trabalho contribui com um valor. Logicamente, o empregado com uma parcela mínima e o empregador com aquela parcela efetiva do vale alimentação. Mas eu sou um empreendedor. Como é que eu faço então para ter o benefício do PAT? A minha empresa, o PAT tem um endereço, tem um local, onde é que eu vou para estar no PAT? É no Ministério do Trabalho e Emprego. O empresário deve procurar uma das delegacias do trabalho e fazer sua inscrição. Qualquer microempresa tem alguma condicionante para quem não pode? Alguém pode? Qualquer um pode? Qualquer empresa que tenha um empregado formal pode aderir ao PAT? Qualquer empresa. Participando desse programa, né, fazendo a sua inscrição, pagando as verbas trabalhistas, tendo as suas negativas de débito, pode participar desse programa. Você, como advogado, sugere ao empreendedor que faça a adesão ao PAT da sua empresa? Sugiro que faça adesão, é muito importante. É algo desonerante ao empresário. Ótimo. Vale transporte. Como se dá a questão do vale transporte? Assim como a alimentação, ele é facultativo, ele é obrigatório. Como se dá o vale transporte? Tem reflexo também? Não, o vale transporte ele não tem reflexo, mas ele é algo obrigatório desde que o empregado solicite. Tá? Ele tem que solicitar e tem que necessitar de transporte público para ir até o trabalho. Esse vale tem os mesmos reflexos? Numa demanda trabalhista pode ser pedido reflexo, pode ser pedido que incorpore o salário, como funciona? Não, o vale transporte ele não incorpora
ao salário, ele faz parte da remuneração, é outro instituto, salário e remuneração são coisas diferentes. Então, o Vale Transporte é uma verba que faz parte da remuneração do empregado, ele não tem reflexos. Bom, assim como o salário e remuneração são diferentes, e Vale Transporte é uma remuneração, que mais remunerações poderiam ter para o empreendedor de microempresa, Alberto? Aquela gratificação por produtividade que é paga esporadicamente ao empregado. Que deve ser pago por dentro? Isso tudo por dentro. Tudo por dentro. Essa seria uma remuneração, não seria um salário. Um salário. Então a remuneração, que são essas contribuições de produtividade, não incidiriam também os reflexos, como a gente comentou? Exato, não incidiriam. Bom, ainda nas relações trabalhistas, Alberto, tivemos uma situação muito engraçada do empreendedor de microempresa da cidade de Joinville, que no final do ano, ele de forma de muito bom grado, ele forneceu a todos os seus laboradores, todos os seus funcionários ou colaboradores, ou como quiserem chamar, um peru de Natal, como um presente de Natal. De muito bom grado, ele muito feliz, ele deu para todos este peru de Natal, Alberto. Naquele mesmo mês, um dos laboradores dele foi desligado da empresa. Ele recebeu uma ligação desse ex-funcionário, mencionando que ele queria o recibo de entrega deste peru. E que se não tivesse o recibo de entrega, ele entraria com uma demanda trabalhista e a relação deste presente também entraria no pedido dele por não haver um recibo. Todos os presentes, ou de Natal, Páscoa, algo parecido, precisa ser formalizado com um recibo de entrega? É uma situação bem peculiar, né? Então, eu acredito, eu não exigiria isso do meu cliente, né? Exigiria que isso fosse de alguma forma comprovada através de cartas, né? Agradecendo ao empregado o trabalho naquele ano, mas não vejo necessidade nenhuma. Seria muito peculiar seria muito peculiar mesmo essa situação no meio jurídico trabalhista. Cobrar um peru de Natal como forma de salário. Eu trago essa atenção, Alberto, para mostrar como a legislação trabalhista e a relação ela é peculiar, né? Às vezes quando a gente está na relação, no trabalho, ela se dá de forma muito harmônica, mas às vezes quando ela se encerra, todo o coleguismo, toda a amizade, todos os dias que tu deixou o teu colaborador faltar, todos os dias que tu fez vistas grossas para alguma coisa por esta relação, às vezes no rompimento da relação, ela às vezes é apagada numa demanda trabalhista, né, Alberto? É um sopro numa vela que se acaba a amizade, né? Assim como a gente apaga aquele fogo da vela com um simples sopro, a relação trabalhista também. Ela vem de uma forma, para o empresário vem muitas vezes de uma forma muito surpreendente, que é aquele empregado que sempre foi querido pela empresa e muitas vezes por situações financeiras desfavoráveis da empresa, esse empregado deve ser desligado. E muitos advogados, muitas vezes até inadvertidamente, aconselham seus clientes, empregados, a ingressar com ação trabalhista. E esse é um problema que a gente enfrenta na Justiça do Trabalho, quando vai defender a empresa, né? A empresa já chega lá com um débito, né? Com um débito. Já chega culpada, né? Já chega culpada, né? Então, muitas vezes é importante que a empresa se resguarde no decorrer do contrato de trabalho para que nessas situações tenha como provar. Tem uma guarida. Tem uma guarida, exatamente. Bom, Alberto, assim, com todas essas especificações que tu fizeste, eu ressalto a necessidade do empreendedor sempre ter ao seu lado um contador de confiança e um advogado de confiança para que sempre oriente da melhor forma para evitar qualquer percalço ou qualquer surpresa no futuro. Alberto, eu te agradeço pela presença no nosso programa, te parabenizo pelo belo trabalho que tu vem fazendo à frente da tua banca e faço votos de muito sucesso na advocacia, porque tu és um jovem fenomenal e brilhante e terás um futuro brilhante na advocacia. Fábio, muito obrigado pelo convite, eu fico muito honrado e deixo um abraço da nossa sociedade, a AMP, que vem desenvolvendo um trabalho primordial
na congregação de direitos, no fortalecimento da micro e pequena empresa. Nós, como advogados, também somos microempresários, mas não somos vistos dessa forma. E esse trabalho é um trabalho que vem sendo desenvolvido com grande maestria pela AMP e por ti também. Obrigado. A você que esteve conosco, o meu mais profundo agradecimento, certo? Que estaremos neste mesmo canal, neste mesmo programa para discutir os assuntos de micro e pequena empresa em breve, porque fatalmente, juntos seremos sempre mais fortes.